Bom dia a todos. Vamos hoje para mais uma aula de matemática, né? Já estava com saudade dos números. Hoje nós vamos vamos continuar falando, né, sobre o nosso tema que estamos vendo em língua portuguesa, né, que é sobre os recursos naturais, sobre o meio ambiente. Então, quando a professora fala para vocês que os números estão presentes em toda parte, os números fazem parte da nossa vida, né? Então, nós vamos hoje dar mais uma reforçada nisso. Por quê? Quando eu falo de meio ambiente, eu falo de água, eu falo dos recursos naturais, eu falo da água, das plantas, dos animais, né? Eu estou falando de números também. Por exemplo, quando eu falo de água, né, eu vou convidar vocês a abrir o livro de matemática lá na página 174, porque nós vamos ver aqui, né, nós vamos ler um pouquinho. Então, nós vamos ver aqui, vocês vão ver nesse texto, que quando nós falamos da água do nosso planeta, né, por que nós precisamos cuidar da água? Por que precisamos preservar? Né? Então, vocês vão ler aqui que de toda a água que existe no planeta Terra, apenas 2 a 3% refere-se à água doce. Né? E desses 2% de água doce, ainda tem uma quantidade que não está acessível a nós, porque está em forma de geleiras ou de neve permanente. Então, vocês vejam só, né, com relação assim, ao tamanho desse planeta, a quantidade de pessoas que moram nesse planeta, se nós formos considerar a quantidade de água, né, que existe disponível para nós, é pouco. Né? Nós, claro, né, existem estudos que falam a água vai acabar, outros falam a água não vai acabar porque a água se renova. Sim, só que lembram que a professora comentou da aula passada, se nós não preservarmos e não cuidarmos, nós vamos interferir no quê? Na qualidade da nossa água, né? Então, como nós sabemos, vocês vão ler aqui, né, tudo a quantidade de água que nós usamos no nosso dia a dia, desde o momento que nós levantamos, a água que nós usamos para dar a descarga no banheiro, a água que nós utilizamos para escovar os dentes, para tomar banho, para fazer café, para lavar a louça do nosso café, para lavar a roupa que nós usamos. Então, tudo isso né, nós utilizamos água, gastamos água, e não só água, entra aí a luz também. Como vocês sabem, né, não são todos os países. Muitos países utilizam a água para fazer energia elétrica. Existem países que usam a energia eólica, né, existem outras formas de energia para produzir a eletricidade. Aqui no Brasil nós utilizamos, né, a nossa energia elétrica, nós utilizamos quem como fonte? A água, né? Então também envolve-se números, porque se faltar água, também falta luz. Falta chuva, falta água para nós. Se faltar água, consequentemente, faltará alimento. Então, está tudo ligado. Nós vamos agora, falando em números também, né? Nós vamos ler o gráfico ali e nós vamos para uma outra observação muito importante para quem gosta de demorar no banho. Né? Para aquele bonito, aquela bonita que a mãe tem que bater na porta lá todo dia e falar aquela frase famosa: eu não sou sócia da Copel. Mas acredito que aí na casa de vocês nunca vocês ouviram essa frase, né? Só aqui na minha casa, aí vocês nunca ouviram. Então a professora teve que procurar o quê? Uma conta de água. Né? Porque hoje em dia nós pagamos a nossa conta de água, geralmente a gente paga na internet, ou já faz o débito automático que já paga lá no banco mesmo, e a gente nem vê a cor do talão de luz. Do talão de luz ou de água. E claro que nós precisamos ver, porque nós precisamos sempre conferir. Por exemplo, um mês ou outro aquele valor vem um absurdo, né? Então vocês ouvem a mãe e o pai comentando: meu Deus, é tudo isso de água, temos que ver se não tem um vazamento, isso, aquilo. Por isso que, mesmo com a modernidade, com a tecnologia tão avançada, é interessante que a gente tenha esse documento em mãos. Né? Por exemplo, hoje eu senti falta, porque eu precisava para mostrar para vocês que na nossa conta de água, que esse aqui é do tempo que ainda a professora pagava, bonitinho lá no banco, agora, né, a professora ia lá, pagava no caixa, agora já faz tudo em débito automático, nem a cor do talão a gente vê mais, né? Então, olha aqui, olha quanto número. Para quê? Para expressar a quantidade de água que nós gastamos no nosso dia a dia. Né? Então, quando você gasta um determinado... Esse talão aqui é de 2017, para vocês terem uma ideia, porque mais atual a professora não encontrou. Então, aqui está mostrando
o quanto de água eu gastei. Aqui mostra, né, a qualidade da água, né, tudo que tem que estar dentro das normas. Aqui mostra o número do meu hidrômetro, que a gente fala o registro de água, né, que é o hidrômetro lá que vai medir a quantidade de água que a residência, né, consumiu naquele mês. Daí aqui temos também os valores, né, da taxa, a taxa de lixo que a prefeitura cobra, a coleta de lixo, a taxa de esgoto. E aqui nós daí temos também os metros, né? Quantos metros cúbicos de água a gente gastou. Engraçado porque não se fala quantos litros de água, né? E sim metros cúbicos aqui no nosso talão. Então a professora vai dar como sugestão para vocês e como atividade também que vocês têm aí, né, na atividade que a professora passou na apostila, vocês vão pegar o talão de água e vocês vão fazer toda a leitura. Aqui na atividade que a professora vai compartilhar com vocês, a professora vai descer aqui para ver tudo que está pedindo. Então, ó, vocês vão pôr o endereço, no endereço já tem números, vocês vão pôr o mês e o ano de referência, qual é a data de vencimento, qual é a data que é feita a leitura do relógio, que sempre passa o funcionário da Sanepar lá fazendo a leitura, porque dessa leitura é feito o cálculo de quanto gastou. Né? E daí vocês vão ter que escrever por extenso, vocês vão escrever o valor que veio. Então, para vocês verem que tudo na nossa vida está relacionado aos números, né? O meio ambiente, a questão da economia da água, né? Economizar água, além de salvar o planeta, ainda faz bem para o nosso bolso, né? E também vamos ler a conta da luz, né? Quando a gente fala lá do banho demorado, a gente está gastando água e também está gastando luz. Para achar o talão da luz também, a professora teve que fazer uma caça ao tesouro aí, né? Como a professora falou, como agora, eu acredito que quase ninguém mais está recebendo, ninguém mais, não, aqui ainda vem alguns talões, sim, mas quem tem débito automático já não recebe mais, né? Então, a professora teve que ir também lá atrás de uns papéis, ainda bem que professora gosta de guardar papel, mãe também gosta, né? Então a professora achou um talão de luz também lá do ano passado. No talão de luz também, ele vem mostrando tudo certinho o que você gastou no mês anterior, né? A média do mês anterior, o que você gastou no mês atual, qual é a média de luz que você gastou e tem o total, né? Tem o histórico de todos os meses. Então, o talão de luz também. E na apostila de atividades que a professora passou, vocês vão fazer a mesma coisa. Tem aqui o número da unidade consumidora, né? Sempre que a mãe vai fazer a matrícula de vocês na escola, primeira coisa que exigem, tem que ser o talão de luz. Às vezes leva o talão de água, não, mas tem que ser o talão de luz. Por quê? Por causa desse númerozinho, esse númerozinho bonito aqui, ó, que faz muita diferença quando a gente precisa tratar de algo importante na matrícula de vocês, no endereço, né? Visto que todo aluno, toda criança tem o direito de estudar próximo à sua casa. E a forma de comprovar se você mora próximo ou mora distante da escola é com esse número aqui. Então é por isso que a escola exige esse número aqui, que na conta de água não é fácil identificar. Com esse número você colocou ali, ele automaticamente já comprova a rua e o endereço onde você mora, né? A localização. Então, como vocês viram, números, né? Conta de água, muitos números. Contas de luz, muitos números. E tudo isso vai interferir o quê? Primeiramente, no meio ambiente, né? Dependendo da forma que nós utilizamos essas energias, dependendo do destino que nós damos para a água, o tempo que nós ficamos no banho, o tempo que ficamos com a TV ligada. Se deixamos as luzes acesas dos cômodos onde nós não estamos, tudo isso está gastando luz, gastando energia. Gastando energia, estamos gastando água também. Então, viram só quando a gente diz que está tudo ligado mesmo. Quando a gente diz que os números estão por toda parte, eles estão, né? Então, nós temos atividades aí para fazer. E, falando em água, né? Estamos no inverno, estamos no frio, algo que também envolve números que vocês não têm noção, ou até tem porque a gente já trabalhou, é a questão da dengue. Né? Não tem como você falar de água sem falar da dengue. Então, não é porque é inverno, porque é frio, que nós vamos descuidar da dengue. O nosso foco no momento está no quê? Para nos protegermos do Covid,
né? Lavar as mãos, não colocar a mão na boca, sair de casa o mínimo possível, né? Só para fazer o estritamente necessário, não sair sem máscara, mas tem algo que está se alastrando e nós não podemos perder esse foco, que é o quê? A dengue, né? Então, em fevereiro nós trabalhamos alguns dados lá sobre a dengue, que se vocês pegarem os dados que a professora trabalhou em fevereiro com vocês no caderno, e hoje a quantidade que já cresceu esses números é assustadora, né? Então, o governo já está fazendo campanhas, porque para nós tomarmos cuidado, né, para nós cuidarmos aí da água parada, de qualquer foco de dengue no quintal. Por quê? Porque os números estão se alastrando. Então, também na nossa apostila de atividades, a professora compartilhou ali com vocês um texto informativo, né, de alguns anos atrás, mas já para vocês terem noção, né? E também vamos pesquisar aí na internet para ver como está hoje a situação da dengue, né? Que nós temos visto aí muitas pessoas sendo internadas, e a dengue também não é brincadeira, pessoal. A dengue mata, né? Sem contar que os sintomas são muito sofridos, né? É febre alta, é vômito, é muita dor no corpo, e aí temos a questão né, de quando ela se agrava, que ela também causa morte, né? Então, como a professora sempre brinca com vocês, né, não adianta correr do mosquito, nós temos que eliminar o mosquito. Se eu deixo lá o foco para ele, depois não tem como eu fugir. Então, a única forma de não ter o risco de contrair dengue é não dando chance nenhuma para o mosquito. E terminando esta parte, né, com os recursos naturais, falar da dengue, nós vamos retomar um pouquinho dos nossos números, né, da aula tão gostosa que começamos na aula passada. Espero que vocês tenham já iniciado as atividades lá sobre perímetro, sobre área, e hoje nós vamos concluir sobre reta numérica. Né? Então, na página 162 e 163 do livro, a professora vai propor novamente algumas atividades sobre reta numérica para nós entendermos, né, o que é o centímetro e o que é o milímetro. Né? Então, nós sabemos que dentro de 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Então, quando eu sei disso, eu vou conseguir calcular tudo o que está pedindo aqui. Então, as atividades dessa página aqui, elas são um complemento da nossa aula passada, né? E como nós estamos falando de números, né? Como vocês viram aqui no nosso talão de água, no nosso talão de luz, nós temos, né? Nós temos medidas, né? Nós temos as medidas de luz que nós gastamos e nós temos medidas de água. Então, as medidas, olha lá, né? Quem diria? Tipo, ligou a torneira, o relógio está correndo. À medida que aquele relógio está correndo, os números estão subindo. E esses números, eles são medidos por gráficos, né? Então, os gráficos sempre estão relacionados a medidas. Né? E nessa é a medida que nós estamos vendo hoje aqui, é os centímetros, medidas de comprimento. Né? Aqui nós temos os metros cúbicos, né? E são medidas diferentes, mas todas que nós podemos relacionar aos gráficos, temos que relacionar as medidas. Né? Então, que vocês tenham uma boa aula, que vocês trabalhem bastante aí e aprendam muito. Uma boa semana para vocês e até amanhã!